Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC, trabalhando a apostila de número 2, última matéria, pneumatologia. Paramos na página 295 e retomamos na página 296, o revestimento do poder através do Espírito Santo. Entendendo os batismos. Todo cristão tem o Espírito Santo. Entretanto, nem todos são batizados com ou no Espírito Santo. Há muita confusão com respeito a este assunto nos meios evangélicos. Porém, a Bíblia trata desta poderosa experiência de uma forma especial. A Bíblia fala do batismo do Espírito Santo e a Bíblia fala do batismo com ou no Espírito Santo. No primeiro caso, o Espírito é o batizador. Ele mergulha, imerge, batiza o crente no espiritual, no corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Nesse batismo, todos os verdadeiros cristãos são participantes. No segundo caso, o batizador é o Senhor Jesus, que mergulha o crente no poder vitalizador do Espírito Santo. Essa transmissão de poder também é denominada biblicamente como ser cheio do Espírito Santo. Antes de qualquer preconceito, precisamos entender algumas verdades bíblicas sobre o batismo. Trata-se de uma promessa feita por Deus, está acessível a todos os regenerados pelo sangue de Cristo, é tratada apenas no livro de Atos. Página 297. A evidência de seu recebimento, o falar em línguas não conhecidas, estranhas. Em todas as narrativas do livro de Atos, onde os resultados são registrados, sempre houve uma mesma expressão imediata, sobrenatural e exterior, convincente, não apenas para quem recebeu, mas para quem via e ouvia um falar estático de uma língua que essa pessoa nunca havia aprendido. O substantivo línguas sempre aparece no plural, por duas razões. A. Referem-se a línguas, vários idiomas dos homens. De uma forma sobrenatural, o cristão passa a falar um idioma natural conhecido sem nenhum aprendizado prévio, estranho somente para ele, das maravilhas de Deus. E B, o dom de profetizar e outros dons podem evidenciar o batismo com o Espírito Santo, porque eles são independentes entre si. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Para participar desta experiência tremenda e maravilhosa, há dois comportamentos a serem nutridos. O primeiro é crer e o segundo é buscar. Página 300. Os dons do Espírito Santo. Compreendendo o propósito dos dons espirituais. Os dons do Espírito são ferramentas que ele oferece. Ao crente para o desempenho do serviço cristão. Há muita confusão sobre esta dádiva, causada principalmente pelo desconhecimento, incredulidade e soberba. Alguns fatos devem ser definidos. O propósito principal dos dons é a edificação, crescimento e amadurecimento da Igreja de Cristo, e não produzir astros ou estrelas do tipo poderoso servo de Deus. Apesar da diversidade de dons e aparente importância de uns sobre os outros, alguns são mais visíveis que outros. Todos são igualmente importantes. Que os dons espirituais nunca serviram, não servem, não servirão de atalho para o amadurecimento espiritual. Tampouco prova a maturidade de quem tem algum. Que há um plano fundamental e divino em exercitá-los, mas existe algo mais importante do que os dons na vida da igreja. É de nossa responsabilidade
a maneira com que usamos os dons espirituais. Os imaturos olham com um pouco de inveja por dons que não receberam. Outros mostram um pouco de presunção e orgulho pelo dom que receberam. O propósito com que os dons espirituais foram dados não pode ser julgado pela atitude imatura e medíocre de alguns de seus recebedores. Página 301, a origem dos dons espirituais. Esses dons vêm do Espírito Santo. É ele quem decide quem deve receber, é ele quem decide que dom receberá, é ele quem decide se a sua busca por algum dom será concedida ou não. A insatisfação com o dom que tem ou não é pecado. A inoperância do dom que você tem também é pecado. Como ele é dinâmico e soberano, a lista dos dons não está completa ou terminada. Somente tem o dom enquanto estiver em Cristo. Os dons somente serão usados para edificação, exortação e consolação. Dons espirituais não são talentos naturais ou capacitações adquiridas. Nas passagens que tratam os dons, vamos lá a Romanos 12:1, Coríntios 12, Efésios 4:1, 1 Pedro 4:10, achamos aproximadamente 20 manifestações. O testemunho, o Velho Testamento ainda enumera alguns outros que não aparecem nesses textos. Muitos se parecem com habilidades ou talentos naturais que as pessoas podem ter ou adquirirem com treinamento. Veremos abaixo o quadro, algumas das diferenças entre eles. Tá? A origem, dons, Espírito Santo, talentos de nascimento e capacitações adquiridas através de estudo ou exercício. Objetivo dos dons, crescimento e amadurecimento da igreja. Dos talentos, satisfação pessoal, estimular em outros o prazer pelo belo e pela arte, e etc. Tem o quadro na página 311, irmãos podem se aprofundar. Página 302, expressões que descrevem a natureza dos dons espirituais. A Bíblia emprega alguns termos que descrevem a natureza dos dons espirituais. Dons espirituais, palavra grega, pneumática, do espírito. A expressão refere-se a manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes. Dons, palavra grega, charismaton, dons da graça. A palavra deriva da mesma raiz que a grande palavra cristã graça. É uma capacidade ou função específica, salientando duas grandes verdades: a gratuidade e liberalidade de Deus em nos dar os dons espirituais, a força espiritual dos dons a favor da igreja e dos que necessitam de ajuda espiritual. Palavra ministérios, palavra grega diaconia, serviço. O ministério é a esfera em que um dom é exercido dentro de certo grupo de pessoas ou em certa área geográfica. Isso mostra que há diferentes tipos de serviços e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder para agir em áreas diversas e diferentes. Mas não é a diferença que é salientada. Antes, é a operação do mesmo Senhor neles. Paulo fala dos dons como continuação do ministério de Jesus, como servo em nós e através de nós. Operações. Palavra grega, energematon, trabalho ativo. Deriva da palavra usual para trabalho, obra. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas de Deus, isto é, o poder de Deus em ação, visando resultados definidos. Em outras palavras, se refere ao grau de poder em que um dom se manifesta nas realizações de uma ocasião específica. Manifestações, palavra grega, paneiros, faneiros, manifestações. Realça duas verdades: que os dons refletem a presença e a operação do Espírito Santo, que os dons são para todos os membros do corpo de Cristo.
classificando os dons espirituais. Para nossa melhor compreensão, dividiremos os dons em classes. Dons de saber ou de revelação. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento ou de ciência, o discernimento de espírito. Dons de ação ou de poder. Fé, cura, operações e milagre. Dons de falar ou de expressão, comunicação, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dons de suporte ou apoio, ministrar, socorro, exortar, contribuir, presidir, misericórdia. Outros dons, martírio, celibato. Definir os dons do Espírito Santo. Dons de saber ou de revelação. A palavra de sabedoria é uma habilidade de compreender e transmitir coisas mais profundas do Espírito de Deus, de compreender os mistérios cristãos e com extrema capacidade para transmiti-los a outros, assim como tomadas de decisões e conselhos. Este dom também é caracterizado por uma capacitação extraordinária de raciocínio e de encontrar respostas imediatas para problemas de todas as naturezas. Não se trata de sabedoria comum a todos os crentes que vem de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e meditação nas coisas de Deus e na sua palavra, e pela oração, como lemos em Tiago 1, 5 e 6. Ele é imprescindível no ministério do aconselhamento pastoral, onde o ministro precisa apresentar soluções práticas para problemas espirituais, sociais, familiares, inerentes aos membros de sua comunidade. Encontramos no rei Salomão uma pessoa possuidora desse dom. Na apologética cristã, defesa da fé cristã, esse dom é muito importante, pois a sua habilidade espiritual de expressão e exposição das verdades divinas se faz necessário. É aplicado àqueles que têm capacidade de interpretar sonhos, visão. Exemplos do exercício desse dom encontram-se em José, em Salomão e no Senhor Jesus. Não confunda sabedoria com inteligência. A palavra de conhecimento ou ciência trata-se de um pronunciamento inspirado divina e sobrenaturalmente, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias e de verdades bíblicas. Ciência, conhecimento ou compreensão das coisas divinas. Sabedoria, conhecimento prático ou habilidade que ordena e regula a vida de acordo com princípios divinos. Por intermédio desse dom, o Espírito Santo tira o véu e o cristão passa a conhecer os mistérios de Deus. Por isso, este dom espiritual está intimamente ligado com o dom ministerial de mestre, uma vez que o mestre possui base e as aplicações de sua fé. Daí, alguns estudiosos afirmarem que esta capacidade divina deve se aplicar tanto ao conhecimento, capacidade de reter, armazenar na mente conteúdo adquirido pelo estudo natural, como a compreensão, capacidade de entender mistérios divinos pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Nós paramos na página 305, prosseguimos na página 306 com discernimento de espíritos. Deus abençoe, boa aula.